Entreguem as taças, hein? Entreguem as taças e também o prêmio de melhor jogador da temporada para Ademir. Claramente tricolor, começando claramente com uma brincadeira, obviamente, o triunfo diante do Sampaio Corrêa na Fonte Nova por 4-0, estreia do time principal mais ou menos, do Bahia na temporada na Copa do Nordeste, começando aqui esse quadro, que sempre fala do Bahia no canal, de uma forma positiva, porque para mim é isso que esse triunfo é. Então vamos falar um pouquinho sobre alguns pontos interessantes para a gente trazer. Neste momento, gente, nada é definitivo, nada é sério demais, é um início de temporada, mas é bom começar a temporada assim, e acho que com alguns pontos positivos, ainda que nenhum deles já sejam decretos, né? Já sejam realmente conclusões que a gente possa tirar, né? Essa é a verdade. Para você que está chegando por aqui agora, confere se você está inscrito no canal, se inscreve. A gente está com a meta de chegar a 50 mil inscritos até o final da Liga dos Campeões em maio. Então, não custa nada para você e você não perde nenhum vídeo por aqui. Deixa o like também, que super me ajuda e não custa nada para você. Conteúdo gratuito sempre aqui. E, claro, nos comentários, que eu tô de olho sempre respondendo vocês. E vamos falar um pouquinho desse triunfo do Bahia. Vinheta. Muito bem, rapidamente, antes da gente falar do Bahia, convitinho para vocês correrem lá na KTO, parceiraça aqui do canal, um lugar onde você vai se divertir, colocar um pouquinho mais de emoção, pitacar, mas com responsabilidade. Não é investimento, tá, gente? Então verifica a sua conta se não está verificada ainda, porque a sua segurança é importante. Então, sempre com responsabilidade. Tem várias opções para vocês pitacarem por lá. Vou trazer a dica aqui de que neste sábado temos Napoli e Juventus. Napoli, atual líder do campeonato italiano. A Juventus está na 5ª colocação. E a minha dica é uma probabilidade grande aí do Napoli vencer. O Napoli, nesse momento, parece muito mais ajustado do que a Juventus, mas com poucos gols, hein? Tanto o Juventus quanto o Napoli não tem grandes ataques nessa temporada. O Napoli é líder do campeonato italiano com 35 pontos, com 35 gols marcados, mas para a gente ter uma ideia, a Inter, que tem um jogo a menos ainda e é a vice-colocada, tem 51 gols marcados. Na 3ª colocação, a Atalanta tem 46 gols marcados. Lazio também tem mais gols. Então é um jogo que, para um 1-0, assim, 2-1, já tô achando que é gol demais, então fica a dica para vocês correrem lá na KTO, parceiraça aqui do canal. Vou deixar o link, inclusive, na descrição do vídeo. Muito bem, então, vamos falar desse Bahia. Eu quero trazer alguns pontos, mas, gente, eu quero frisar muito que nada desse jogo, para mim, é pra gente tirar conclusão, tá? Eu acho que é um jogo pra gente tirar algumas energias positivas, alguns pontos que a gente pode trazer aqui, mas nada é de conclusão nessa partida, tá? Muita calma nessa hora. É um primeiro jogo de temporada, com muitos reforços chegando. O Rogério Ceni optou por uma escalação, inclusive, misturando jogadores não só que eu acho que serão titulares na temporada, como jogadores que estão no sub-20, da base, reforços. Então, muita calma nessa hora. Não vamos decretar opiniões e tirar grandes conclusões dessa partida. Mas eu acho que a gente pode aproveitar certas coisas, né? Eu acho que a gente pode curtir esse triunfo, a gente pode curtir o início do Bahia. Gente, até pouco tempo atrás, o Sampaio Corrêa era assim, calo no sapato do Bahia. E desculpa, o Sampaio Corrêa é série D, não é isso mesmo? Se eu não tô louca? Então, os tempos mudaram e eu acho que a gente precisa curtir esses momentos, sabe? Eu acho que não é um jogo pra gente ficar apontando de que esse jogador não foi tão bem, Rogério Ceni não fez aquilo, essa escolha não foi tão boa. É um início de processo e eu acho que é a forma como eu vejo, tá? É a forma como eu torço, ninguém precisa torcer assim. Já falei isso aqui várias vezes, mas é como eu vejo de uma forma saudável futebol. Aproveitar
nesse sentido, ver as coisas positivas nesse início, iniciar um ciclo saudável de torcida com o Bahia. É assim que eu vejo, tá? O Rogério Ceni escolheu o Danilo Fernandes pro gol, aí foi com Juba na lateral esquerda, com o Santiago Ramos Mingo fazendo a dupla de zaga com o Canu, o Cauã Davi na lateral direita, Caio Alexandre e Eric na dupla no meio-campo, mais atrás, e aí Nestor, Ademir, Biel e Lúcio Rodrigues, né? Mais ou menos essa. Não sei se eu falei a disposição certinha, mas a escalação que o Rogério Ceni iniciou foi essa. Primeiro, acho que tem. Vou falar das individualidades aqui, porque eu acho que vale a pena a gente trazer a parte positiva de algumas individualidades, mas acho legal também a gente trazer um pouquinho da postura diferente em campo, de uma equipe que colocou energia, que estava claramente, fisicamente, um pouco mais descansada no início, e o que não necessariamente indica uma mudança para a temporada, mas na partida, e o Rogério Ceni falou isso depois na coletiva, um Bahia que foi um pouco mais vertical, que usou mais transições, o que mostra, eu espero, repito, não é um decreto, não é uma conclusão, mas pode ser um indício, porque é apenas um jogo, não estamos com a equipe titular ainda, um indício de que esse Bahia pode ter mais variações, não só pelas opções que tem em campo, mas também pelo próprio trabalho de evolução do trabalho do Rogério Ceni, com as peças que ele tem, com os reforços que chegaram, com o tempo que ele conseguiu, acho que nem experimentar tanto taticamente em Girona, mas do que ali ele refletiu, sentiu de alguns jogadores. Então eu acho interessante nesse momento, a gente dar o crédito para esses bons indícios. Repito, não é um decreto, pode ser que daqui a 6 meses este canal venha aqui falar: Rogério, muda esse jogador. Rogério, vamos variar essa partida. Rogério, vamos fazer esse jogo na transição. Pode ser. Mas nesse momento, a gente não, eu, porque este canal sou só eu sozinha, eu quero ver bons indícios, quero curtir, e o quanto que dá desses triunfos de um 4-0 com grandes atuações individuais, ainda que seja o Sampaio Correia, ainda que seja um time absolutamente mais frágil. No Campeonato Baiano, já falei aqui para vocês várias vezes, não tem uma relação de competitividade nesse momento do Campeonato Baiano. Para mim, é uma competição para você colocar a base para jogar, para você experimentar, para você, não sei, fazer outras coisas e não ficar loucamente competitivo, colocando o Everton Ribeiro para jogar em campo enlamaçado, chovendo no interior da Bahia. Infelizmente, não tem uma solução para um futuro promissor dos campeonatos estaduais, mas nesse momento é isso que a gente tem. A discussão sobre estaduais é outra coisa, não vou trazer aqui, porque o vídeo já tem 8 minutos e eu não quero que ele passe de 10, porque eu estou morta de cansada. Já deixa o like, inclusive, por aí, para me ajudar. Então, a Copa do Nordeste, eu acho que ela tem um charme mais legal, dá pra você curtir um pouco mais, e o estadual é pra outra coisa. Então, quero ver dessa forma, quero ter essa perspectiva positiva de como curtir estes momentos, ainda que seja contra um time que não tenha, obviamente, a mesma prateleira, o mesmo nível do que o Bahia vai enfrentar mais pra frente. E pra gente falar das individualidades, porque eu acho legal falar aqui, e eu vou começar pelo Ademir, vou começar pelos 3 jogadores, quero destacar 3 jogadores já estavam no elenco. E eu vou destacar primeiro o Ademir, porque eu acho que eu, inclusive, já falei aqui nesse canal, não sei se algumas vezes, mas em algum momento já, que eu ainda tenho uma certa, não sei se uma resistência, mas tenho dúvidas, acho que é mais essa palavra, e se ele se provar o contrário, tá ótimo também, de que o Ademir seja um jogador para ser titular de um Bahia brigando por título de Campeonato Brasileiro, por título de Copa do Brasil, enfim. Mas, quem sabe, não pode ser um jogador
que suba de nível nessa temporada? Será que na temporada passada não teve uma irregularidade que, não sei, que impediu, de certa forma, eu ter essa confiança no Ademir? Pode ser também, eu posso errar. O Ademir tem 29 anos, né? Então não é um jogador que vai evoluir muito, mas se ele mantiver os grandes jogos que ele fez, assim, os bons momentos do Ademir na temporada passada, se ele mantiver isso com mais regularidade, é interessantíssimo, né? É interessantíssimo. Então, faço aqui esse ponto positivo para o jogo do Ademir, porque eu acho que é um jogador que pode ajudar muito o Bahia e que, quem sabe, pode até surpreender um pouquinho mais nesse sentido do que eu pensava em termos de prateleira no elenco do Bahia. Eu achava que ele estava numa prateleira um pouco abaixo pela temporada passada, pelo que eu vejo de continuidade, mas, quem sabe, essa primeira partida seja um indício, repito, não dá para ter decreto aqui, não dá para ter conclusões absurdas, nem na verdade nenhuma conclusão em apenas uma primeira partida, mas eu acho que é um ponto positivo, eu acho que a gente deve trazer pontos positivos e reconhecer o grandíssimo jogo que fez seu Ademir, com 3 assistências, 4, se a gente contar o gol contra. Foi uma pena não ter sido foi uma pena ter sido o gol contra, né? Porque o Ademir sairia com 4 assistências. E aí vou destacar também Lúcio e Caio Alexandre. O Lúcio, porque eu acho que ele começa bem a temporada, é um jogador que precisa marcar gols, então é bom começar marcando, é bom começar com o pé direito, com a energia goleadora, digamos assim, lá no alto, começar a contar gols. Então, destaco aqui também. E a partida também de Caio Alexandre, né? Que foi uma partida muito boa. O Caio Alexandre, quando tá no ápice físico, ele não tá no ápice físico no sentido de ritmo de jogo, mas a sensação na temporada passada é que não só ele, mas muitos jogadores sentiram muito fisicamente o fim da temporada. O Rogério talvez não confiasse, talvez enfim, não tivesse as peças para rodar tanto o elenco, e talvez a gente rodando mais o elenco nessa temporada, a gente, no caso Rogério, a gente tenha esses jogadores com um ritmo e uma continuidade, né, de boas atuações até o fim da temporada. Essa é a minha expectativa. Então, vamos ver. Eu não espero, eu falei essa parte física, foi um jogo em que, da forma como o Bahia jogou, ele precisava de muito físico, né? Então, não acredito que esse estilo de jogo seja um estilo de jogo para a temporada inteira, mas ele é importante demais você ter essa variação para algumas partidas. O Bahia normalmente, e aí eu esqueci até de falar isso para vocês. O jogo começou meia-noite aqui em Paris. Eu assisti o primeiro tempo com atenção. No intervalo, vocês sabem o que acontece, né? A gente começa a fechar os olhos. E aí, no segundo tempo, eu assisti meio assim, meio ali. Então, o segundo tempo já foi mais para lá do que para cá. Mas o Rogério falou sobre isso, que a forma como o Bahia jogou precisa de muito físico, que teve uma queda de fôlego mesmo, né? Então, não consegui, assim, perceber tanto isso, porque realmente no segundo tempo e também, enfim, com as mudanças, eu já estava mais parado do que para cá. Mas é bom que a gente veja esse primeiro jogo assim, é uma variação de jogo que o Bahia precisa ter. Normalmente o Bahia gosta mais de controlar os jogos, de ter um pouquinho mais de menos correria, né? Menos, talvez, menos transições, na verdade, nem vertical, porque o ideal é você ter o controle de bola e também ser vertical, né? Enfim, então, vamos ver. E para fechar, na verdade, estreia como titular, como os 2 titulares, né? De dois reforços que chegaram. Eric e Santiago Mingo, grande atuação dos dois, repito, contra o Sampaio Correia, um jogo relativamente, um adversário de nível abaixo, sim, tudo isso. Mas ainda assim a gente viu muita personalidade, um Eric muito bem em campo, com não sei se uma liberdade, mas assim, com alguns pontos importantes. Inclusive, bola aérea, acho que é algo importante que o Bahia sofreu na temporada passada e agora a gente tem uma opção, que na temporada passada acho que tinha muito pouco, né? E o Santiago Ramos Mingo,
que mostrou muita personalidade em campo. Muita personalidade em campo. Gostei demais da estreia dele. Porque mostra o que é ele como comportamento, como atitude. Pô, na estreia de um jogo em casa, a Fonte Nova não estava cheia, mas querendo ou não, tinha 30 mil pessoas na Fonte Nova. Enfim, campeonato diferente, tudo diferente. Ele mudou tudo, né, de uma temporada para cá, país diferente, e ele tá mostrando que tem muita personalidade para ser o zagueiro titular do Bahia. Repito, é um indício, é um ponto positivo, mas não é um decreto e não é uma grande conclusão, porque estamos falando de um primeiro jogo contra um adversário com um nível muito abaixo do que a gente vai encontrar mais pra frente. Mas, repito, a minha forma de ver esse primeiro jogo é de uma forma mais positiva, de curtir, de aproveitar, de ver os indícios positivos e de tratar dessa forma esse início de temporada. Que seja uma boa Copa do Nordeste do Bahia, eu acho que em alguns momentos serão confrontos bem mais interessantes. É uma competição que tem um charme de você ganhar o título, então se o estadual não tem, a Copa do Nordeste tem, e aos poucos a gente vai começando a ver o que vai ser titular nessa equipe, quais vão ser as variações, se vem mesmo um goleiro. No último vídeo, inclusive, do canal, eu falei um pouquinho sobre a possibilidade, né, de vir ou não um goleiro, e aos poucos a gente vai vendo onde que esse Bahia vai chegar, até porque os adversários vão começar a subir de nível, a gente vai ter disputa já da Libertadores em 18, 19, 18 de... essa mesma semana que tem Liga dos Campeões. Eita, que vai ser uma semana tensa. E acho que são as mesmas datas dos playoffs, eu acho, da Liga dos Campeões. Enfim, entrevista com Lúcio Rodrigues, se não sai ainda hoje, sexta, deve sair até amanhã. Por conta das demandas, gente, da TNT, é uma entrevista que eu fiz pra TNT, a entrevista ainda não saiu, a produção no Brasil precisa editar, precisa legendar a entrevista inteira, assim, tem mais de 20 minutos de entrevista, então ainda não saiu, mas eu prometo colocar nas minhas redes sociais, então me segue lá no Instagram. Eu tenho um canal de transmissão no Instagram, onde eu coloco todos os links do que eu vou fazendo, agenda, enfim, as coisas que vão aparecendo eu coloco lá. Então, é só ir no meu perfil do Instagram e clicar no canal de transmissão Clareando com a Clara. E vou colocar também, enfim, nas outras redes sociais, Twitter, enfim, essas coisas. Então é isso, gente. Eu queria fazer 10 minutos de vídeo, tem 17 minutos de vídeo pra você. É isso. Claramente, Tricolor por aqui. Bom final de semana pra todo mundo. Semana que vem tem Liga dos Campeões. Esse final de semana eu não devo fazer vídeo. Amanhã até tem jogo do PSG e trabalho, mas tá sendo bem puxado essa volta de trabalho. Emendei 2 coberturas. Aí uma semana de Champions, semana que vem de Champions de novo, com viagem. Então, muita calma nessa hora pra mim. Mas bom final de semana pra vocês e até o próximo vídeo, gente. BBMP.